Você sabe sobre o conceito de acidente de trabalho e suas espécies? Sabe sobre as indenizações e a responsabilidade da empregadora? Acompanhe esse vídeo que eu vou explicar melhor. A Lei 8.213 de 91 conceitua em seu artigo 19 acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. E quais são as espécies de acidente de trabalho? Então, a gente tem um acidente de trabalho típico, as doenças ocupacionais que se dividem em doença profissional e doença do trabalho, e o acidente de trajeto. O acidente típico é aquele que todos conhecem, tendo em vista ser o mais corriqueiro. Esse tipo de acidente ocorre, por exemplo, quando o marceneiro acaba por serrar o próprio dedo, gerando uma incapacidade que possui relação com a execução do serviço profissionalmente. Já a doença ocupacional se divide em doença profissional e doença do trabalho. A doença profissional é assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, como a catarata desenvolvida em função da luz da solda, por exemplo. Já a doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, e com ele se relacione diretamente, como a surdez desenvolvida devido à exposição a ruídos constantes. Por sua vez, o acidente de trajeto ocorre quando um funcionário da empresa sofre um acidente no percurso da residência para o local de trabalho, ou do local de trabalho para sua residência. Essa situação é considerada um imprevisto durante o caminho de ida ou volta do trabalho. Então, o que isso quer dizer? O acidente do trabalho ele vai se caracterizar quando for provado o dano e a relação entre o trabalho. E quando que é possível, então, caracterizar a responsabilidade do empregador em relação ao acidente de trabalho? Responsabilidade do empregador por danos decorrentes de acidente do trabalho está tratada no artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, exigindo-se, em regra, a caracterização de dolo ou culpa. Também, o Código Civil, no artigo 186 e 187, consagra a subjetividade como regra geral no tocante à reparação por danos. E quando que a empresa ela pode sofrer uma condenação por um acidente de trabalho? A condenação ao pagamento de indenização por dano moral e material decorrente de acidente de trabalho está condicionada à coexistência de 3 requisitos autorizadores da responsabilização civil: a ação ilícita por parte do empregador, o dano sofrido pelo empregado e o nexo de causalidade entre ambos. Suficientemente comprovada no processo a presença desses 3 elementos, não há como afastar, então, a responsabilidade civil atribuída à empregadora. E uma dúvida bem frequente: quais os tipos de indenização que uma empregadora pode ser condenada, então, a pagar para o empregado ou para a família do empregado, dependendo do caso, em razão de uma condenação por acidente de trabalho? De forma geral, isso varia muito, de acordo com o acidente e as sequelas que são produzidas. Mas a gente pode citar o dano moral, o dano material, o dano estético e uma pensão por incapacidade ou morte. E quando que a pessoa ela vai ter direito à estabilidade acidentária? Esse é um tema que a gente vai tratar num próximo vídeo que vai ter disponível aqui no canal. Ficou com alguma dúvida a respeito desse vídeo? Deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês. Se gostou dessa informação, compartilhe.